O mercado imobiliário mundial tem sido exposto aos riscos de lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e o terrorismo. Por isso, o corretor de imóveis, que é o profissional que está à frente das transações imobiliárias, deve estar atento, e muito, a isto. E aqui, o Dr. Rafael Vasconcelos fala sobre este tema. De modo geral, as legislações, principalmente as mais novas, mas por sorte a resolução 1336 de 2014 do COFES já abordava isso, as normas procuram orientar um pouco alguns aspectos e alguns parâmetros de como fazer a avaliação de risco. E algo que é bastante central nas normas de todos os reguladores, às vezes num de modo mais detalhado, em outros menos, mas é a questão de que é preciso avaliar o perfil de risco do cliente, o perfil de risco da própria transação e o perfil de risco que eu vou chamar de geográfico, que está relacionado a alguma jurisdição de alto risco ou de tributação favorecida, de regime tributário favorecido, né, o famoso paraíso fiscal, ou as jurisdições consideradas de alto risco pelo grupo de ação financeira, né, que é o foro internacional principal, que trata do assunto de PL e DFTP, ou então situações ligadas à sua situação geográfica dentro do próprio país, até uma situação que não seja transfronteiriça, não envolva transação internacional, mas você está num determinado ambiente em que há a predominância de atuação de uma organização criminosa, uma facção, ou um ambiente do país em que você tem uma estrutura fundiária especialmente delicada, ou um nível de informalidade nos títulos imobiliários que faz com que as transações tenham esse flanco de vulnerabilidade, né? Então, você tem que analisar, como eu disse, os perfis de risco do cliente, da transação e esse perfil geográfico. E isso é bastante didaticamente exposto na própria norma do setor dos corretores de imóveis, né, da intermediação imobiliária. Agora a gente tem isso igualmente replicado, até com maior detalhe, em reguladores como o Banco Central, na sua circular 3978 de 2020. E, claro, é interessante que, no caso da norma do Banco Central, ele fala no risco do próprio sujeito obrigado. Seria como se o corretor ou a empresa de corretagem avaliasse o seu próprio risco. Mas isso está implícito na própria ideia de abordagem baseada em risco, que parte de conhecer os seus riscos. E o conhecimento dos seus riscos tem a ver com esses três eixos, né? Se poderia representar simplificadamente assim: a clientela, a transação em si, os tipos de transação que se fazem e o modo como ela é feita, e a situação geográfica ou de nicho de mercado, né? Isso tem uma série de reflexos. Do ponto de vista imediato, óbvio, há um custo operacional para se fazer isso. É o famoso custo de observância, né? Avaliar o risco é um custo a mais. Quer dizer, o corretor já tem todo o investimento que tem que fazer em se qualificar para entender o seu nicho de mercado, em fazer o seu marketing, em atender a regulamentação tributária de várias outras ordens, etc., que já são suficientemente complexas, e você ainda tem o custo de observância de ter que fazer análise dos seus riscos de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, proliferação, né? Então, do ponto de vista imediato, parece uma má notícia. Mas, do ponto de vista imediato, isso é apenas uma primeira análise, uma primeira leitura equivocada. Porque se analisa com um pouco mais de cuidado, se percebe que isso é um investimento fantástico na gestão dos próprios riscos. Porque quem faz uma adequada avaliação de riscos de lavagem, financiamento de terrorismo e proliferação, está administrando, ou pelo menos dando um segundo passo muito importante para administrar adequadamente riscos enormes de ver a sua atividade ou o seu negócio envolvidas com suspeita de algum tipo de ilícito grave como esses que eu mencionei. Então, conhecendo o próprio risco, você pode adotar medidas proporcionais nas situações de maior risco e, com isso, monitorar adequadamente sua atuação, selecionar aquilo que for estranho na sua atuação e merecer uma análise dita com especial atenção, e feita essa análise, fazer ou não uma comunicação à Unidade de Inteligência Financeira do país, aqui no caso do Brasil, COAF, de modo que você consiga afastar de si, ou pelo menos ter um fortíssimo elemento para afastar de si qualquer suspeita de participação dolosa ou por força de negligência ou omissão, né, penalmente relevante, em algum esquema de ilícito grave como esse, que porventura utilize a sua atuação para ser praticado. Ou seja, no fundo, isso que parece um custo e tem esse efeito monetário de custo no primeiro momento, é na verdade um mecanismo ótimo para poder lidar com o risco. E tanto é assim que é engraçado, alguns setores compreendem isso de um modo tal que buscam eles próprios serem alcançados pela regulação de algum setor contemplado como setor obrigado na lei de lavagem de dinheiro. Outros, todavia, têm um nível de relutância maior. Isso depende muito do tipo de perfil do setor. Em geral, setores que têm indivíduos atuantes, e o setor de corretagem de imóveis é um setor como esse, o setor de contabilidade,
tendem a ter esse olhar, às vezes, mais refratário ao efeito imediato do custo. É natural, porque uma empresa tem mais consciência de gerenciamento de risco, etc. Mas veja, no final das contas, com adequada compreensão, se percebe que esse é um investimento e é um investimento que vale a pena. Lidar com risco é isso. Você investe em algo para não precisar usar, para não acontecer. E a experiência mostra que isso é vantajoso para setores que têm um risco considerável de serem usados por potenciais infratores como os lavadores de dinheiro. E esse, sem dúvida, é o caso de um setor como o imobiliário. E isso tem ganhos para o agente econômico individualmente considerado, tem ganhos para a categoria dele, tem ganho para a estrutura institucional de supervisão do setor dele e tem ganho no final para o país. Certos setores têm essa heterogeneidade de nível de investimento, né? Então, por exemplo, o setor imobiliário, tanto ele pega aquela transação super doméstica dentro de uma mesma cidade, entre indivíduos, como ele pega investimentos institucionais que, por vezes, envolvem transações imobiliárias vultosas, né? E, principalmente, esses investimentos de maior vulto costumam ser investimentos feitos pelos chamados investidores institucionais. E esses, por força das legislações dos seus países de origem e das políticas internas a que se submetem, em conformidade com essa legislação, só podem contratar fornecedores de serviço, inclusive corretores de imóveis, que tenham essa certificação, essa capacidade de demonstrar-se compliant com esse tipo de legislação. Esteja sempre atento e preserve sua imagem e o mercado. Saúde, sucesso e até a semana que vem. Até 1958, elas eram proibidas por lei de exercer a profissão. O mercado foi impedido de contar com a força de profissionais qualificadas. Um número infinito de negócios deixou de acontecer, mas em 1958 elas foram autorizadas a trabalhar. Nestes 68 anos, as mulheres corretoras de imóveis são parte essencial do segmento imobiliário. Mais de 200 mil profissionais, com muito orgulho.